Começou. Hello! Não tem ninguém. Alô! Alô! Uou, uou! Tem alguém aí? Ei, pega meu fone de ouvido ali. Hello, everybody! Alô, quem tá aí? Tem sinal de gente, sinal de vida? Opa, já chegou uma aí. E segue lá. É Jéssica. Olha aí, chama o resto do pessoal, Jéssica. Acenar. Acenar pra todo mundo aqui, ó. Que coisa, hein? Jéssica. Tá todo mundo assistindo. É Nildes Neres. Parreira, Bizarro. Verbo da vida de Solane, ô glória. Aí, rapaz. Cadê Guilherme? Guilherme tem que entrar aí. Gente, houve um probleminha na internet do pastor Guilherme. Ele deu Covid-19, tá querendo ficar isolado. Na internet, não nele. Ele não pega esse tipo de coisa, não. Foi a internet que deu problema. Ele vai passar álcool gel para poder entrar na live. Tá ouvindo direitinho. Goiânia, é Nildes, tá em Goiânia. Vocês estão conseguindo escutar direito, gente? Eu só achei o fone de mamãe. Puxa, o meu? O meu tá lá. Então não, essa aí não presta não. Oi, oi, oi. Sapé. Alguém tá escutando ou só tá vendo o vídeo? Lagoa Seca também, ó. Misso Sena de Lagoa Seca. Estão ouvindo, tá tudo ok? Eu também só falo quando Guilherme chegar. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não tá fazendo live aqui não, nessa... Glória a Deus. Obrigado, Enilde. Tá perfeito aqui. Então vamos esperar o verbo da vida de Sapé. Eu tô com o login do verbo da vida de Sapé, né? Mas Guilherme não entrou ainda não. O que é que será que deu nele, hein? Não tá não, viu? Aqui fazendo live não. O áudio e o som tá bom. Confirma aí, a gente tá no verbo da vida de Sapé. Ei, a gente tá no verbo da vida de Sapé, né? É, porque o pessoal de Solânia tá aqui, ó. Yupi entrou, ó. Aleluia. Tá tudo ok. E vocês têm um contato com o pastor Guilherme, ver como é que ele tá aí, porque pode ser que ele esteja precisando de uma ajuda. Opa, Guilherme tá aqui. Então, Guilherme, podemos começar. Você vai fazer as perguntas, o senhor que manda. Eu não consegui fazer junto. Sou eu, Yupi é Guilherme. Ah, Guilherme. explica novamente que não consegui fazer. Pronto, então tá bom. E você quer que eu comece agora, Guilherme? Ou você quer que eu espere mais um pouco? O que é que você quer que eu faça? Então, deixa eu explicar aqui novamente, ó. Pessoal, é porque a gente estava tentando chegar no horário certo, mas houve um probleminha no telefone ou da internet do Guilherme e a gente não conseguiu, né? A gente estava tentando de todas as formas, então não conseguimos. Então eu entrei pelo login da igreja de Sapé, estou esperando só um comando dele. Apóstolo, o senhor pode se apresentar, que algumas pessoas ainda não conhecem. Pronto, não conhece. Pronto, aí eu já posso começar. O que é que você vai querer? Pronto, pessoal, meu nome é Luiz Augusto, me chamam carinhosamente de Guto. Às vezes me chamam de Pastor Guto, Bispo Guto, Apóstolo Guto. É tanto título que eu não sei mais nem, eu fico confuso. Mas vê só, eu estou no ministério já há quase 30 anos, servindo ao Senhor. E assim, tenho percebido, tenho visto muito o Senhor atuando, né, fazendo aquilo que Ele prometeu para nós desde do começo, né, do ministério aqui. Em 92,
igreja Verbo da Vida aqui em Campina Grande. O fundador dela é o apóstolo Bud, né? E eu estava junto com ele quando a gente estava começando a igreja. Então, desde lá para cá, a visão de Deus tem se expandido pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós já contamos com 380, quase 400 igrejas, são 120 escolas bíblicas, Rema, né? Então, são muitos professores, quase 1000 professores que nós temos ensinando a palavra da fé, e temos o desejo de avançar mais. A gente tem estabelecido as escolas para poder treinar os ministros, fazer aquilo que o Senhor está querendo, né? Levantando pessoas para estar no ministério. Eu vou ministrar, eu não sei se Guilherme já acha que eu devo ministrar agora, ou ele pode me dar um sinal aí, né? Ou pela mensagem, hein? Se você acha que já devo fazer, eu vou ministrar algo do meu coração para vocês, para poder de alguma forma contribuir nesse tempo. Pode ser, Guilherme? Gente, a gente ainda está com uma falta de comunicação aqui, mas de qualquer maneira, eu vou ministrar aquilo que eu tenho no meu coração, né? E vocês vão dizendo aí. Minha filha está acompanhando no outro celular, no Facebook, mas eu queria já colocar algumas coisas que veio ao meu coração e de alguma forma abençoar a sua vida, tá bom? Pronto, vamos lá. Glória a Deus. No tempo que nós estamos vivendo, é bem importante a gente ter noção daquilo que a palavra de Deus diz, né? Olhando para aquilo que aconteceu nas nossas vidas nesse tempo todo e as orientações que o pastor Bud passou para nós, a gente vê que a gente tem uma segurança hoje em dia de viver essa palavra e viver em manifestação. E para começar, eu queria que vocês abrissem num versículo que tem lá escrito lá em segunda Pedro, né? Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é interessante esse versículo porque alguns pensam que é somente uma saudação que o apóstolo Pedro está falando. Mas, na verdade, isso é uma grande revelação. Ele está dizendo que a graça e a paz ela é multiplicada na vida de um cristão através do pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente por aí que busca paz em tantos outros lugares e não na palavra. E é por isso que eles não encontram isso, né? Essa paz que não é que você recebe e você tem quando tudo vai bem, né? Essa paz é a paz que o mundo dá. Você tem paz quando tudo vai bem, você tem segurança, você não tem nenhum problema, então você tem paz. Essa paz que João está falando aqui é shalom, é uma paz que excede todo entendimento, que mesmo quando as coisas não estão bem, está bem. E de onde ela vem? Ela vem da palavra de Deus. Você sempre tem que buscar a palavra de Deus no tempo de crise, no tempo que você está passando por alguma pressão. E é importante, eu lembro, nós estávamos fazendo uma das lives na quarta-feira e nós convidamos o pastor Reagan para estar conosco. E ele teve ministrando algumas coisas e eu fiz uma pergunta para ele. A pergunta foi: o que um cristão deve fazer para ele se manter ou sair dessa quarentena, dessa pandemia mais forte? Ele disse: se você fizesse essa pergunta para meu pai, ele iria dizer: volte para a palavra, ou vá para a palavra. Quando a gente volta para a palavra, a gente entende a palavra, a gente entende que Deus é uma fonte inesgotável, né? Nós podemos adquirir dele. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais paz e graça chega para a gente. Então é importante você entender isso. E é importante, irmão, saber que o inimigo que nós temos, ele não é maior do que o que a palavra de Deus já diz que está dentro de nós. A Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de nós do que o que está no mundo. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É interessante que ele não diz que está destruído por causa do tamanho do inimigo. Ele diz que está sendo destruído por causa da falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento e ignorância não é bênção.
Falta de conhecimento traz destruição, traz morte para a vida das pessoas e nós precisamos atentar para isso. Aí quando a gente vê isso, irmão, a gente vê também que Jesus, ele exaltou a palavra, ele exaltou as escrituras. Quando as pessoas chegavam perto dele e perguntavam alguma coisa para ele, ele sempre levava as pessoas para as escrituras. Uma passagem bem significativa sobre isso é lá em Lucas, no capítulo 10, 25. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir para a gente ler. Lucas 10, 25. Diz assim, olha: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que fará a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. É muito interessante essa passagem, irmãos, porque Jesus exalta a palavra aqui. Esse intérprete da lei, ele tenta pôr Jesus à prova. Jesus responde a essa pergunta que ele faz: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Com duas outras perguntas. Quais eram as perguntas? O que está escrito na lei ou nas escrituras? E como você interpreta? Saber o que está escrito é muito importante, mas interpretar bem o que está escrito é mais importante. E Jesus disse para esse homem que ele sabia o que estava escrito e sabia interpretar bem. Maravilhoso, já é o começo de tudo. Mas eu acredito que até Jesus deve ter ficado admirado com esse intérprete. Só que Jesus deu uma incumbência para ele: faça o que você está dizendo e você vai viver. E você vai herdar, você vai ter a vida eterna. Então isso mostra para mim, irmãos, que conhecimento das escrituras é importante, interpretar bem é importante e também praticar aquilo que a gente entende das escrituras. A prática faz com que a manifestação de Deus, o apóstolo, na verdade, Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Dizer assim, que a fé sem ações correspondentes, ela é morta. Ela é vazia, não tem poder nenhum, não carrega nenhuma manifestação da parte de Deus. Então, precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus diz e ficarmos com ela, não é? Para a gente poder, de alguma forma, usufruir dos benefícios que Deus tem para nós. Aí eu gostaria que você abra no Salmo 103. É um salmo bem interessante, que fala um pouco daquilo que Davi passou, né? Na verdade, Davi é o escritor desse salmo, e ele fala como Davi lidava com as circunstâncias que vinham sobre a vida dele. Eu sei que você sabe, quando a gente está num momento de tristeza, ou vamos dizer, num momento de tribulação, a nossa alma é bombardeada, a nossa mente é bombardeada. O diabo, ele traz sugestões para a gente descrer da palavra, para a gente não pensar na palavra, para a gente não agir pela palavra. Aí é interessante, irmãos, porque isso é comum a todos os homens. Todo mundo passa por esses problemas, todo mundo passa por essas circunstâncias, né? Todo mundo tem um campo de batalha que é na mente, né? Que o diabo lança sugestões, lança os pensamentos, e a gente precisa guardar a nossa mente, como nós guardamos a nossa mente, quando guardamos a palavra de Deus. Davi, ele também era suscetível a essas coisas que nós passamos hoje em dia. Ele tinha situações que vinham para ele que com certeza metia medo nele. Ele tinha essa força de sempre buscar na palavra, recorrer à palavra. E olha o que Davi diz: para acalmar a sua alma, acalmar a sua mente, ele falava o que a palavra de Deus diz. Ele diz no capítulo 103 dos Salmos, versículo 1, olha o que ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele vem falando algumas coisas que são benefícios concernente à aliança que ele tinha. Ele diz no versículo 3, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades,
Quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Veja, queridos, que Davi tinha conhecimento daquilo que a aliança que ele tinha com Deus fornecia para ele. E é importante você ter isso. E é importante você atentar para isso, porque no meio de uma tribulação, no meio de uma circunstância, você precisa apelar mesmo para a palavra. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É possível você perder uma bênção de Deus por duas maneiras. A primeira, por não saber que ela é sua. A segunda, por estar esquecido delas. Davi não queria que a mente dele, a alma dele se esquecesse dos princípios da palavra. E olha só, queridos, que interessante, né? Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Veja que havia benefícios na aliança que Davi tinha que poderia ser esquecido se ele não tivesse sempre trazendo à memória aquilo que trazia esperança, sempre pensando naquilo que a palavra de Deus diz. Agora, como eu falei, é possível ficar esquecido, é possível se esquecer das bênçãos e não receber, ou das promessas e não receber aquilo que nós temos concernente à aliança. É possível não receber também, porque nós não temos conhecimento sobre isso. E eu queria te mostrar isso no capítulo 19 de Atos. Abra lá bem rapidinho comigo. É uma passagem interessante no capítulo 19 de Atos. Na verdade, eu gostaria que você abrisse um pouco antes, no capítulo 18, porque tem uma situação bem interessante. Tem alguma coisa? Não, é que eu falei pro pastor para ele mandar o convite. Ele pastor, quer que eu mande o convite? Eu quem tenho que mandar. Ele manda. Pastor, o senhor quer mandar o convite para mim? Só para tentar, mas continua que Danilo vai resolver. Pronto, Danilo vai resolvendo aqui. Se o senhor... É interessante essa passagem, né? Eu falei para vocês, eu vinha falando para vocês, é possível não receber um benefício da parte de Deus, por não ter conhecimento e a outra por ficar esquecido. Davi, ele não queria se esquecer da aliança que ele tinha, porque quando a gente está lembrando a palavra de Deus, lembrando aquilo que a palavra fala, a gente pode, de alguma forma, ter a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Agora, a outra coisa que eu falei foi que a gente pode não receber da parte de Deus por não ter conhecimento. E é nesse ponto que eu acho que ele está no Yupi. Ele vai entrar com o Verbo Solânia. É? Certo. Aí, esperar ele entrar, a gente coloca. Tá bom. Então o seu pastor está entrando daqui a pouco, meu irmão. Ei, eu quero mandar uma saudação para Genaldo aí, viu? E Rosemary. Eu sei que eles estão lá em Solânia. Deixa o pastor entrar, que aí eu vou continuando, gente. Dá um legal aí para ver se você quer que eu continue ou quer que eu desista. Joinha. Esse óculos eu fico meio complicado. Oi. Vai falando, velho. Eu não sei se o pessoal tá dando certo. Tem um delayzinho. Ok. Então, nós estávamos falando sobre ficar esquecido ou não saber. Nós podemos perder por não saber também. Há uma passagem bem interessante lá em Atos capítulo 18, versículo 24. Eu vou ler para você. Se você não tiver com a Bíblia agora, eu posso ler para você. Diz assim: nesse meio chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito, conhecendo apenas o batismo de João. Veja, queridos, a Bíblia diz no versículo 26, e ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, a Priscila e Áquila, tomaram e com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor. É interessante a gente observar aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que a Bíblia classifica esse homem chamado Apolo
de homem fervoroso de espírito, eloquente e poderoso. Ele tinha 3 qualidades fortes para a vida de um cristão. Era fervoroso de espírito, eloquente e poderoso. Uma coisa, irmãos, sou eu dizer para uma pessoa, rapaz, você é eloquente, você é poderosa, você é fervoroso de espírito. Outra coisa é a Bíblia classificar. A Bíblia classificava Apolo como um homem poderoso, eloquente e fervoroso de espírito. E é interessante que a Bíblia diz que ele conhecia apenas o batismo de João. Ele não tinha conhecimento revelado da palavra. Ele foi preciso alguém chegar junto dele e explicar a palavra. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que tem muitas denominações e muitas vezes a gente pensa, tem um pensamento que todo mundo conhece a palavra de Deus, mas na verdade não é assim. Tem muita gente por aí, muita igreja por aí, muitos ministros, muitos cristãos, uma vida de santidade maravilhosa. Se eles morrerem, eles vão para o céu, vão morar no mesmo lugar que nós, mas muitos deles não têm nem conhecimento a respeito do batismo no Espírito Santo, não conhecem nem os direitos que ele tem na aliança que nós temos. Nós acabamos de ler lá no capítulo 103 de Atos, de Salmos, que Davi ele tinha conhecimento na aliança que ele tinha, né, com Deus. E que essa aliança fornecia alguns benefícios para Davi se ele agisse em fé. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos também os direitos nessa aliança. Nós temos esse direito. E é importante que você entenda que quanto mais conhecimento você tem da palavra de Deus, da vontade de Deus, mais essa manifestação de Deus vai acontecer na sua vida. Agora, se você não tem, é possível que as pessoas também que te seguem não tenham também, porque as pessoas terminam sendo produto daquilo que você tem no púlpito. Se não é ensinado sobre fé, se não é ensinado no Espírito Santo, as pessoas não vão receber. Aí, eu queria que você abrisse comigo, porque nós pegamos essa passagem que fala sobre a vida do Apolo, né, e mostramos que ele tinha apenas o conhecimento. Esse apenas não foi acrescentado por mim, ele foi acrescentado por Deus, porque Deus entende que uma pessoa pode ter apenas uma parte do conhecimento e ainda assim ser eloquente, ser poderoso. E quando nós chegamos lá em Atos capítulo 19, é de ficar bem admirado, né? Porque em Atos capítulo 19, versículo 1, Paulo chega em Éfeso, na mesma região que Apolo estava. Paulo chega em Éfeso e o que chega lá, ele encontra alguns discípulos, né? Ele encontra alguns discípulos e ele pergunta a esses discípulos, no versículo 2, perguntou-lhes Paulo, opa, chegou aí o homem. Homem. Glória a Deus. Posso continuar e depois o senhor fala? Aposto, estava bom demais. Eu estava tentando fazer a comunicação, mas estava completamente travando aqui, tudo dando errado. Mas, graças a Deus, o senhor está aí já ministrando, né, pelo Verbo da Vida Sapé. E eu pegar o Verbo da Vida Solânea para poder entrar aqui e fazer um drible, um corte no meio de campo para dar certo. Que coisa. Mas agora, dá certo? Tá dando certo? Eu posso continuar ou o senhor quer me perguntar alguma coisa? Pode continuar e depois a gente vai conversando. Fica à vontade. Eu vou terminar essa ministração aí passo para você, beleza? Perfeito. É como se eu estivesse na igreja com uma pessoa só. Vou ministrar para o senhor agora. Estou honrado com isso. Amém. Se o senhor gritar muito, eu vou correr pela sala aqui, viu? Aleluia. Beleza, eu vou continuar. Eu estava falando sobre esquecer a palavra e também não... A gente estava discorrendo sobre a vida do Apolo, que a Bíblia diz que ele tinha somente ou apenas, não é? Apenas conhecimento a respeito do batismo de João, tornado um homem eloquente, poderoso e fervoroso de espírito, mesmo conhecendo uma parte. Mas é interessante que o apóstolo Paulo chega na mesma região, em Éfeso, e ele encontra ali alguns discípulos. No versículo 2,
a Bíblia diz assim, que Paulo, ao chegar, ele pergunta, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Aí eles disseram, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo fica admirado, né? E ele pergunta, em que, pois, foste batizado? Eles responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos. Paulo as mãos do Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Eram todos uns 12 homens. É bem interessante essa passagem, porque a gente encontra Paulo chegando na região aonde o Apolo estava, e encontra discípulos ali que não tinham conhecimento a respeito do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, como uma pessoa pode receber uma ministração do Espírito Santo se ela não sabe que ele existe? Né? Ninguém pode receber de alguém algo se você não sabe que ela está pronta para te dar. Né? Então, Paulo, ele ministrou para eles, e à medida que eles ouviram Paulo, a fé chegou e eles receberam. É interessante essa passagem, né? Porque Paulo ele criou um ambiente para poder ministrar essas pessoas, mas é de fundamental importância que as pessoas entendam que elas têm um fator que contribui para o mover de Deus sobre a vida delas ou não. Elas precisam tomar uma decisão se vai crer ou não naquilo que é pregado. Crer é uma decisão. Eu decido crer, eu decido viver pela fé, eu decido viver em amor, eu decido viver em saúde, viver em paz, em alegria. É uma decisão que nós tomamos, né? Tomamos essa decisão. Aí por que eu digo isso? Porque Paulo, ele frequentou uma sinagoga, essa sinagoga durante 3 meses. No versículo 8 diz assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde ele ousadamente dissertava e persuadia os irmãos a respeito do reino. Aí veja no versículo 9, diz, visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso em espaço de 2 anos. O que eu quero dizer é que tinha pessoas lá naquela sinagoga que aceitaram, e tinha outras que decidiram não aceitar o que Paulo estava dizendo. Eles achavam que não era por aí, que estava errado. Então, eles fecharam o coração. Diz a Bíblia que eles ficaram com o coração de pedra, empedernidos e descrentes. Eles não deram crédito. Eles não aceitaram a mensagem que Paulo estava falando. E por não aceitar essa mensagem, eles rejeitaram a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo fez o quê? Ele não queria perder tempo com quem não queria. Ele separou aqueles que estavam crendo daqueles que não criam, né? E foi para uma escola chamada de Tirano, né? A escola de Tirano. E a Bíblia diz que ele passou 2 anos ensinando a palavra. Veja, ele fez uma espécie de centro de treinamento bíblico. Ele passou 2 anos ensinando diariamente, né, aquelas pessoas. Ele ensinava aquelas pessoas. Agora, veja o resultado que tem quando a gente ensina a palavra no teor do Evangelho, na potência que o Evangelho tem. A Bíblia diz que isso durou 2 anos, o versículo 10, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto de judeus como de gregos. A ponto, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso. As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus se retiravam. Aí é interessante, Guilherme, que a gente, através do ensinamento dele, um ambiente de milagre, né? Um ambiente onde Deus pôde se mover. Então, toda aquela região da Ásia, ela foi informada, ela foi ministrada pelo Evangelho através da ministração do apóstolo Paulo. Porque teve gente que decidiu acreditar, tem outros que decidem não acreditar. Então, é importante que
nós tenhamos, assim, de algum coração pronto para ceder para o Espírito, pronto para dar respostas. E quando você receber pela primeira vez, né, a palavra de Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Faça o que a palavra de Deus diz. Faça o que Jesus disse para aquele homem que estava testando ele. Se você já sabe, e você entende corretamente o que as Escrituras dizem, simplesmente faça. E você vai ver os resultados dessa palavra. Assim que tem acontecido na nossa vida, é assim que vai acontecer na vida de todas as pessoas. É uma decisão. Eu vou viver intensamente a palavra, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz e eu vou ver os resultados dessa palavra na minha vida. Quando a gente age assim, a manifestação de Deus ocorre para nós. Oh, aleluia! Aleluia! É desse jeito mesmo. Estou pronto aqui para as suas perguntas. Aleluia! Graças a Deus. Apóstolo, é desse jeito. Um ambiente de milagres, a gente prepara dessa maneira. E a gente tem vivido isso aqui em Sapé. A gente visitou um casal essa semana e esse casal começou a ministrar para nós. Eles convidaram a gente para ir lá. Ó, vem aqui, pastor, a gente está querendo falar um pouco com o senhor, venha fazer uma visita. E a gente aproveitou o tempo que a gente tinha, foi lá e começou a conversar com eles. E na conversa, a gente percebeu que o pouco de palavra que eles receberam, porque eles chegaram na igreja um pouco antes de começar esse processo de isolamento social, um pouco antes de começar essa paralisação. E eles já estavam com a gente há umas 4 ou 5 semanas. E justamente quando veio essa questão do isolamento social, o pouco de palavra que eles já tinham recebido foi o suficiente para mudar o estado de vida deles. De uma condição de quem era dependente para uma condição de quem agora estava dando comando para ver acontecer na vida deles, tal como eles diziam. E a gente foi lá só para ouvir os relatórios, porque foi um testemunho atrás do outro. Eles não tinham muita renda, porque eles viviam de fazer alguns serviços seculares, construir uma caixa, fazer alguma coisa, pintar algo. E eles simplesmente, quando decidiram viver pela fé, pessoas começaram a chegar lá e dizer, isso aqui tem no meu sítio, eu vim trazer para você. Aí levaram para eles mantimento, levou peixe, levou jaca, tudo que eles precisavam com relação à provisão alimentícia não tem faltado. Aí alguém pode dizer assim, mas rapaz, não está faltando alimento, mas e o financeiro? Eles estavam em casa, receberam uma notificação de que precisavam ir ao banco, e uma das pessoas, quando foi até o banco, antes de ele dizer, já que você vai no banco, toda a família vai se reunir aqui e vai orar por você. E deixa Deus conduzir. Como disse, não tem nem conta no banco, vou fazer o que no banco? Ele disse, calma, a gente vai orar e tudo vai se resolver. Desse mesmo jeito eles fizeram. Juntaram o homem lá, começaram a orar para o tio da esposa do casal, e ele disse, você vai e deixa que Deus se encarregue de tudo. Quando chegou lá, o homem tinha depositado numa conta dele, que ele nem sabia que tinha R$6.000. Que coisa! E aí foi provisão completa para o que eles precisavam, e eles estão vivendo um milagre atrás do outro. É uma alegria após a outra, e eles agora estão querendo saber quando vão voltar para assistir os cultos na igreja. E a gente também está nessa empolgação, e não só com eles, mas com outras pessoas também, né? Que estão, dessa mesma maneira, que estão falando com a gente tem feito de tudo nessa pandemia, né? Nesse período, para poder estar sempre em contato com os irmãos, para eles não se sentirem abandonados. É uma parte muito importante. Eu tenho falado para as pessoas, olha, você não está sozinho, do que você precisar, estamos aqui e estamos para ajudar o que você precisar. E eles estão... Que bênção, William. É muito que bom. bênção. E aí, assim, como tem esse momento que a gente está podendo fazer um bate-bola, não vai dar tempo de fazer um bate-bola muito extenso, né? Até porque a gente tentando conectar, deu uma atrapalhada, aí perdeu o horário, passou da hora. Mas
Estamos aqui para que a palavra seja ministrada. Apóstolo, eu queria assim, que o senhor dissesse, eu sei que o senhor já falou, se tivesse perguntado, né, como perguntou para o irmão, se tivesse perguntado para o pai dele que instrução ele teria dado. E outra coisa que a gente viu na conferência com... Esqueci o nome do amado agora. É o recente Mário Blackwelder. O Rick Renner. Rick E Renner. Rick Renner disse, haja o que houver, pregue a palavra. Então, assim, o que o senhor pode dizer para as pessoas que já ouviram a palavra fazer nesse momento? Guilherme, deixa eu te falar. Quando a gente pensa sobre voltar para a palavra, nossa raiz no verbo da vida é fé, né? Então, esse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa mesmo voltar para aquilo que a Bíblia fala. O irmão Rega, ele saiu do leito de enfermidade aos 17 anos de idade, com um versículo só da palavra, Marcos 11, 23. E a Bíblia trouxe ele, né, esse versículo trouxe ele até 86 anos de idade. Então isso quer dizer que um versículo só, que você tenha revelação nele, você pode viver plenamente em Deus. Então o que é que diz lá em Marcos 11, 23? Né? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se... O grande problema do cristão é pensar que as coisas da fé, elas acontecem automaticamente, né? Você começa a falar hoje, amanhã já resolveu a parada. E não é assim, né? Você vê na vida de Abraão, Abraão recebeu a promessa quando tinha 75 anos, mas quando a promessa veio se concretizar na vida dele, quando ele tinha 100 anos, 25 anos se passaram até a promessa se concretizar. Situações, tem coisas que às vezes vêm rapidamente, mas tem outras que elas vêm progressivamente. A mesma passagem que Jesus fala em Marcos 11, 23, que ele diz, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, e crê que se fará o que diz, assim será com ele, mesmo essa passagem tem um certo contexto, né? E qual é o contexto dele? Jesus, num dia antes, passa por um lugar onde tem uma figueira com folhas, e figueira com folhas geralmente estaria dando frutos, né? E ele vai olhar se tem algum fruto naquela figueira, porque era natural ela ter, né? Então ela não tem, e ele faz uma declaração. Ele diz assim, nunca jamais alguém coma fruto de ti. Ele disse na frente dos discípulos isso, né? E quando ele passa, vai para a cidade, nada tinha acontecido visivelmente quando ele falou. Quando eles voltam no outro dia e passa pelo mesmo lugar, os discípulos ficaram assim eufóricos, né, e alarmados, porque viram que aquela figueira que Jesus falou, ela tinha secado desde as suas raízes. É interessante que os discípulos disseram, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou, né? Aí Jesus pega e diz, como é que funciona esse negócio? Jesus não estava numa sala de aula fazendo um experimento, não. Ele estava passando, ele teve fome e falou. Só que Jesus, ele tinha fé naquilo que ele falava, ele acreditava que o que ele falasse era verdade. O grande problema das pessoas é que elas não têm fé, não acreditam naquilo que falam, ou elas pensam que as coisas vão acontecer automaticamente. Veja que mesmo com Jesus, a figueira não secou repentinamente, né? Começou bilhões de reações acontecendo invisivelmente, mas depois essas coisas invisíveis se manifestaram no visível. É como acontece na vida de cada um de nós. Se a gente for depender do que a gente vê, do que a gente sente, a gente não vai ter manifestações consistentes da palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver. Esse é o roteiro correto, né? E isso faz com que a manifestação de Deus ocorra. Sabe, Guilherme, eu sempre falo para as pessoas esse dia, olha, mantenha teu foco na palavra. Mantenha tua visão na palavra.
olhos apartados da palavra, ou seus ouvidos também. Porque se você dá um pouco de bobeira, assim, no sentido de escutar algumas outras coisas, você fica aberto para sugestões que o diabo traz e traz medo para você. Verdade. E, de alguma forma, o Verdade. medo, ele abafa a saída da fé, né? Ele abafa aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, é muito importante você ter essa percepção do que a palavra de Deus diz. Nem sempre, quando você está confessando alguma coisa, a coisa vai se processar de forma automática, né? Mas Verdade. você precisa continuar crendo. Então, Isso é isso mesmo. que eu dou, essas são as orientações que eu dou para as pessoas. Desse jeito. Até porque a gente sabe que tudo que a gente fala volta para nós mesmos. Então, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E nesse Verdade. momento, assim, nós temos vários dos nossos irmãos que têm comércio na cidade. E esses comércios tiveram que ser fechados. Quem não tem supermercado, oficina ou farmácia, está fechado. Então, assim, o que é que a gente pode dizer para esse pessoal que é comerciante, que está com medo de querer chegar na porta, batendo na porta deles, para que eles possam segurar firme nesse período e decolar no Senhor? Olha, Guilherme, pessoal, a gente tem que entender que nós estamos no mundo e nós vamos passar por circunstâncias. Problemas chegam para a vida de todo mundo, né? A Bíblia fala que ela chega para a casa do prudente e para a casa do imprudente, né? Então, vai chegar. A diferença é a base daquilo que você crê. O que construiu a casa sobre a areia, ele não tem sustentação. Mas o que construiu sobre a rocha tem. Aí a Bíblia diz uma coisa bem certa, né? Davi falando, ele disse, olha, eu fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Se nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz, com certeza, Deus vai resolver situações para a gente. Não é que a gente não esteja, não vamos passar, passaremos mesmo. Mas existe uma maneira correta de se passar pelas circunstâncias. Essa maneira é com esse fulgor da palavra, independente, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, todavia eu louvarei ao Senhor. Então, essa é a disposição que o crente deve ter. Um cristão que está vivendo essa situação de pandemia no mundo. Ele deve ter essa disposição, independente de que haja coisas naturais para você se apoiar, você deve confiar no Senhor e Ele vai te conduzir em triunfo. Aleluia, desse jeito. É isso mesmo. Então, a gente está vivendo nesse mundo, mas temos que entender que nós não somos desse mundo. A gente deve permanecer na palavra o tempo todo. E chegou uma outra pergunta aqui, eu acho que a gente finaliza com essa pergunta, né? Até porque o senhor tem outros lives, tem outras pessoas para assistir, né? E eu sei que o tempo está apertado, eu sei que assim que sair dessa pandemia, o senhor vai ter muita coisa para visitar, muita gente para poder chegar junto com lá. E se houver um espaço na brecha aí, deixa essa pé no roteiro, que a gente quer ter o senhor aqui, ao vivo, para que todo mundo lhe conheça e a gente possa participar desse momento. Vai ser uma bênção para nós. Uma honra. Amém. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que chegou para a gente finalizar. Guilherme, tu sabe que a gente já passou muito por Sapé, né? Eu viajei muito com o pastor Bud para ir, tanto para Natal como para Fortaleza. A gente fazia esse atalho, né? Que pega ali no Café do Vento, né? A estrada e vai por Sapé. Gostamos demais do abacaxi da cidade aí. Teve um tempo que o pastor Bud ele quis comprar. A gente comprava direto, né? O abacaxi é pérola, né? É um abacaxi gostoso aí. Aí teve um tempo que o pastor Bud ele comprou um pé, porque ele queria plantar. Porque queria plantar na casa dele um pé de abacaxi para ver se dava o abacaxi, né? Aí trouxe para cá, aí a gente plantou e a gente ficou pacientemente esperando o abacaxi. Deu o ano, cara, e nada de abacaxi aparecer, né? Aí o pastor chamou um agrônomo que é da nossa igreja, aí era da nossa igreja, aí ele foi falar com o pastor, ele disse, pastor, olha, essa terra aqui, ela não é própria para a cultura de abacaxi. O senhor, mas não é tão perto de Sapé.
rapaz, não importa se é perto. O importante é que a terra aqui não tem os nutrientes, né? Eu estou falando na minha linguagem. Não tem as coisas que são necessárias para produzir o abacaxi. A planta está aí, mas ele não vai produzir o abacaxi que o senhor quer. O senhor precisa compor essa terra com o mesmo ingrediente, com os mesmos nutrientes que a terra lá de Sapé tem. Aí pode dar. Aí ele entendeu. Ele disse, rapaz, tem crente que é assim, né? Ele é para estar plantado num lugar e termina saindo do lugar e vai se planta em outro lugar e não produz o fruto que deveria ter, né? É o que a gente costuma dizer às pessoas. Existe um tempo para cada coisa e existe um lugar onde você precisa estar. E esse lugar é o centro da vontade de Deus. Se você sabe... Opa, caiu. Eu não sei se caiu a minha ou a dele, só a dele ou a minha. Ah, tem a Luana tá aí, parece que o Cleandro tá aqui. Alec lá de Solânia, ó. Alec não quer mais trabalhar, não, pelo amor de Deus. Dá um alô aí para mim, Alec. Glória a Deus. Voltei. Aconteceu alguma coisa aí que me tirou do ar. Mas foi. É aquela questão. Você tem que saber exatamente o lugar onde você está. Então, assim, não adianta você sair daquele lugar e ir para outro achando que vai dar os mesmos resultados. Não. Você precisa entender que tudo tem seu tempo, tudo tem um lugar certo e a gente precisa estar em linha. Até porque eu estava ouvindo ontem, eu peguei o finalzinho, aí voltei a ministração, a live todinha, justamente para escutar o que o pastor lá de Brasília estava falando. Esqueci o nome dele agora. Foi até ele que fez Joselito. Que fez os púlpitos. E no começo ele fez os púlpitos, inclusive o púlpito lá de Solânia, foi ele que fez. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo que passou. E o pastor Joselito estava dizendo que quando ele saiu para cumprir o chamado do Senhor, para cumprir do Senhor, não foi da noite para o dia. Ele ficou 1 ano naquela cidade, esperando o tempo certo para as coisas começarem a acontecer. Então, ele, como no caso do abacaxi, teria que adquirir os nutrientes necessários para começar a puxar do solo, para as coisas começarem a dar certo. E isso é o que a gente tem que entender mesmo. Para dar fruto, tem que estar na palavra. Eu costumo dizer assim que algumas pessoas elas se transplantam, né, constantemente. Por exemplo, você pegar uma semente, você bota naquele saquinho, é o habitat normal. Ó, a Durval aí, a Alec, a Luana, todo mundo aí, né? Você pega uma semente aí, bota num saquinho de pretinho daquele lá e ela vai crescer, vai surgir as folhas o suficiente ali. Colocar ela no lugar certo. Agora, pega essa árvore depois que ela pegou ali e fica transplantando toda semana ela. Bota num canto, bota no outro, ela vai morrer. Né? Não funciona assim. Reto, transplantar, aí ela começa a crescer e vai dar os frutos. Mas precisa ser plantada. Né? Sua vida precisa estar plantada numa visão que te estimule a ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor, que não te deixe fazer o que você quer ou como você era, né? Você precisa de uma pessoa que puxe você, que jogue a visão para você, que te fustigue, né? Assim, dizendo que você pode, que você é capaz, né? Então, de alguma forma, é mesmo um local que a gente precisa escolher, selecionar, porque é ali onde a gente vai ter o suprimento de Deus para a nossa vida. Verdade, isso mesmo. Então, a gente não vai mais prolongar, não vamos mais estender a live, até para, né, deixar o pessoal ir, né, e o senhor também descansar. Né? E, assim, temos que nos manter no lugar onde nós somos plantados para poder prosperar, dar fruto e também servir de guarida. E como a Bíblia diz, né? A grão de mostarda, a menor das sementes, mas quando é plantada
e ela brota, vira a maior das hortaliças e dá guarida para muitas pessoas. A copa dela se estende para que ela possa acolher outros e dar sombra e alimento. Então, a Luana, essa semana, né, na live que a gente estava vendo lá da Fernanda, a Luana estava me chamando de dinossauro. Ela quer, eu não sei se o dinossauro é aquele mesmo dinossauro que Rick Renner estava falando, que era grande e causava medo no inferno, mas deixa para lá. Muito bom, Guilherme. Mas vamos para frente. Amém, queridão. Bom estar com vocês, viu? Oi, pode falar. Pode falar. Não, eu estou dizendo, bom estar com vocês esse tempo, né? Pena que a gente não deu para começar no tempo certo, por causa dessa coisa de internet mesmo. Às vezes a gente combina tudo direitinho e dá errado, né? Porque são tantas lives, eu acho que entra um encosto para atrapalhar a gente, né? Mas graças a Deus que... graças a Deus que pegamos um pouquinho do pessoal aí. Luana dizendo que eu já andei a Paraíba todinha, quase. Só foi 3 lugares. Solane, João Pessoa, Sapé. Aqui a gente passou um bom tempo. Alex está dizendo que tu fosse professor do departamento infantil dele. Quase. Quase. A gente liderou os jovens daqui e passou um bom tempo. Rapaz, a gente tem muito tempo. Eu acho que Solânia, se eu não me engano, fora de Campina Grande, Solânia foi a segunda igreja perto da vida a ser aberta. Eu me lembro. Agenaldo vinha para Campina Grande. Ele era naquela caminhoneta dele. A gente admirava demais, né? Porque, de qualquer maneira, assim, só passar esses 800 quebra-mola que tem de Campina Grande para Solânia era quebra-mola demais, menino. É um herói. Em 97, né, quando estava no auge dos acampamentos, lá para a identificação do corpo de Cristo, teve uma época que a gente levou a igreja em peso daqui para ficar hospedada lá na Prata, na sede lá na Prata, para poder ficar frequentando os cultos lá no ginásio da universidade. E era um tempo muito bom. Ó, Cleanto está dizendo que são 78 quebra-mola. O bicho vai lá, viu? Rapaz, então, exercício de paciência, contar o quebra-mola daqui para Campina Grande. Rapaz, se Canrubé for, ele conta os quebra-molas e conta mais, por exemplo, cada placa de carro que ele vê, ele vai somar a placa do carro e ainda vai fazer o 9 score dessas placas. Quando ele vai subindo numa escada, convida. Quando ele vai subindo uma escada, cara, ele vai contando os degraus, né? Aí ele chega lá na frente e diz assim: ô Guto, quantos degraus tinha aqui? Eu digo: rapaz, eu não paro para contar, não. Ele disse: tinha 78. Ó, o Cleber está dizendo, ó, contei mesmo. Isso é indo, voltando, são 82. Quebra-mola. Pelo amor de Deus. Rapaz, Aginaldo é o rei dos quebra-molas. Aí, Luana falando também. Quando deu aula aqui, foi tenso. Aquele quebra-mola. Então, gente, ela pulou no quebra-mola, foi tenso. Muito bom, cara. Isso mesmo. Apóstolo, graça e paz. Beleza. Maravilhoso. Pena que a gente não pode estar nesse bate-bola mais cedo, porque a gente teria muita coisa para discutir, muita lembrança boa, né? Inclusive, uma lembrança viva que eu guardo na memória. Uma das últimas vezes que o senhor veio aqui com o pastor Bud, e a gente estava lá no sítio, né? E o senhor ficou daquele cuidado para ele não tomar Coca-Cola, para não comer lasanha, né? A dona Rose chegou lá, botou outra garrafa de Coca-Cola, 2 litros em cima da mesa. Aí ele olhou para o senhor assim, o senhor olhou para ele como quem disse: rapaz, vamos tomar não, aposto, né?
fica quieto, não mexe nessa Coca-Cola. Aí ficou todo mundo quieto, ele ficou por ali. Aí quando o senhor disse, rapaz, sabe, eu vou tomar só um golinho. Quando o senhor ameaçou pegar na Coca, ele puxou o gato, pegou, atrevas. Primeiro do que eu, não. Aí abriu e tomou. O pastor Coisa era uma graça. Não Mundo perdi, demais. né? De jeito nenhum. Nada. Você, Cheio de cara, vida. tá, apóstolo. Prazer. Pode falar. Amém. Não, cara, eu quero agradecer mesmo, viu, o convite. Sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso aí, e é assim que a coisa acontece. Vai mesmo na fé, né? Amém. Faça mesmo o que Deus colocou no seu coração. Você sabe que a gente não começou como está agora, são anos de trabalho, e o Isso. que faz com que a obra cresça é mesmo o trabalho que a gente faz, né? Quando as pessoas lembram muito assim de Noé, lembra o quê? Da arca, né? Mas não lembra do tempo que Noé passou aparelhando a arca, que alguns Verdade. estudiosos dizem que foram 120 anos. Então, mergulhe mesmo no trabalho, faça a vontade de Deus, apacente as ovelhas aí como Deus quer, e você vai ver como ele vai dar o Amém. crescimento, né? E o Alex, Isso. ó, Eu valeu. Alec tem que vir para trabalhar, vai acabar a quarentena. Eu amo você, Alec. Desse jeito. Pastor, quando a gente foi aí para ser licenciado, eu lembro da palavra que o Senhor deu, né? Botou a mão no meu ombro e disse: se conecte àquela cidade, né? Se conecte a ela, se apegue a ela, fique, agarre a ela. E a gente está fazendo isso. A gente tem se conectado à Amém. cidade e a gente tem visto frutos de justiça. E a gente vai fazer o possível diante das direções, da orientação, tanto do ministério como do Senhor, para que a gente possa crescer e ficar mais rápido. Né? A gente estava num prédio Amém. menor, pequeno, e dessa vez a gente mudou agora para um prédio maior, com um custo mais baixo. O prédio ele cabe mais pessoas, é melhor localizado com relação a estacionamento. E as pessoas da comunidade ao redor já estão olhando para o prédio e perguntando quando é que vai abrir. A gente está só aguardando esse período de isolamento acabar para a gente, com todo vapor, ir para cima e acabar com as obras do inferno, para que tudo vá bem, em nome de Jesus. Amém, querido. Valeu, Guilherme. Qualquer coisa a gente tá por aqui, viu? Amém, amém. Apóstolo, agradeço demais. Um forte abraço para você, a família, para todo mundo. E a gente se vê em breve, em nome de Jesus. Tá certo? Posso Muito orar por obrigado vocês? e até uma próxima. Pode? Amém. Deixa eu orar por vocês. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pela unção, Senhor. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua presença, e eu quero agradecer pela vida de cada irmão que esteve aqui, ouvindo um pouco da palavra. Eu oro para que essa palavra encontre guarida no coração deles e que eles sejam dispostos a te obedecer nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro para aquele que está, de alguma forma, passando por alguma necessidade de saúde, cura da planta do pé ao alto da cabeça, no nome de Jesus. E declaro para aqueles que estão empresários, Senhor, que são comerciantes na cidade de Sapé, e que o Senhor os ajude, em nome de Jesus, com sabedoria, para que eles possam sair rapidamente desse atoleiro, Pai, que essa pandemia trouxe, no nome de Jesus. Eu declaro finanças chegando para eles, ousadia, Senhor, para que eles possam ter muito mais do que antes, no nome de Jesus. Nós agradecemos por aqueles que, de alguma forma, Pai, já adquiriram seus empregos, mas por aqueles que o Senhor vai fazer chegar o emprego até eles, no nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Obrigado, apóstolo. Graça e paz. Valeu. E o encontro que a gente vai ter sábado com o nosso amado Rafael Frota. Vamos esperar isso. Aí vai ser poder. Amém. Vai dar tudo certo dessa vez, viu? Que eu já ajeitei tudo aqui. Amém, vai dar. Acho que eu vou começar a conectar com ele de 6 horas da noite, para ver se a gente... Amém, Forte querido. abraço, Valeu, Paulo. gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu. Abraço. Shalom.